A paz do Senhor, queridos amigos, irmãos, estamos começando mais uma edição do Culto Racional. Estamos com essa motivação já há algum tempo nesse programa, com essa nova perspectiva, né? É um projeto aí de 10 anos ou mais, de discutirmos capítulo a capítulo da Bíblia Sagrada, as Sagradas Escrituras, versículo a versículo, e começamos desde o ano passado em Romanos, já estamos aí avançando no capítulo 3, e a ideia é discutirmos as questões teológicas, os ensinamentos que o Santo Espírito de Deus, né, impregnou aqui através da instrumentalidade, né, do seu servo Paulo, né? Paulo escreveu a carta aos Romanos sob inspiração do Espírito de Deus, e nós estamos aí já há mais de um ano discutindo essa carta, e é um grande prazer essa nova edição. Temos grande prazer, o Senhor está nos dando essa alegria de mais uma edição do Culto Racional com esse objetivo. E é claro que sempre a gente traz uma reflexão para motivos de autocrítica, né? É importante que a gente faça uma avaliação, uma autoavaliação da nossa prática de fé nos nossos dias, entendendo sempre que a palavra de Deus, ela é a luz para os nossos caminhos, né? Ela é o padrão que Deus estabeleceu e é vida para as nossas vidas, né? É ela que nutre em nossas vidas a vida do próprio Deus, e por isso nós temos essa alegria, né, de mais uma edição. Vamos avançar hoje nos versículos 7 e 8, né? E para isso eu quero convidar você a fazermos uma oração ao nosso Deus. Oremos. Ó Senhor nosso Deus, bendito Senhor e exaltado é o teu nome, para todo sempre seja louvado, engrandecido. Senhor, mais uma vez estamos diante da tua presença, com essa oportunidade tão boa, Senhor, de falarmos para tantas pessoas, para os internautas que vão estar ou que já estão sintonizados e outros que vão sintonizar com esta TV e particularmente nesse programa, e nós rogamos que o teu poder se manifeste, Senhor, nessas vidas, abençoando suas vidas, Senhor, restaurando, ó Senhor, transformando, despertando com a tua palavra, convertendo seus corações, enriquecendo suas vidas, Senhor, com aprendizado, as suas vidas e as nossas vidas aqui também. E para isso nós rogamos, ó Senhor, a instrumentalidade, a iluminação, Senhor, que o teu Santo Espírito dá neste momento. Nós rogamos, Senhor, no nome de Jesus, que as nossas palavras aqui sejam as tuas palavras, para o coração e a vida de cada um dos internautas que estão conosco, e até aqueles que vão um dia, ó Senhor, acessar a esse programa, daqui a alguns tempos, Senhor, dias, meses, anos, não sabemos, mas tu sabes, e que suas vidas sejam alcançadas, restauradas, modificadas segundo a tua vontade, ó Pai. Essa é nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu estou sempre satisfeito, né, com essa oportunidade que o Senhor sempre nos dá de meditarmos na sua santa palavra, que é a palavra de Deus é como um oceano, né, cheio de conhecimento, né, que derivou da mente divina, da inspiração divina. E eu sempre acho que a gente está a cada momento pegando apenas gotinhas, né, de água desse. É como se a gente estivesse com aquela sondazinha, aquela coisa que a gente puxa no remédio, né? E a gente faz aquela sucção e sai um pouquinho daquela água. Eu acho que cada momento que a gente medita na palavra do Senhor, a gente tira um pedacinho, mas isso aqui é um rio de aplicações maravilhosas. A palavra de Deus é sempre atual. Eu sei que a qualquer momento eu posso perecer, né? A qualquer momento eu posso falecer, partir para a glória. E se Jesus não vier tão cedo, a humanidade durar, digamos, mais 2.000 anos, né? Se for mais 2.000 anos, ou seja, 4.000 anos no calendário romano, esta palavra continuará viva e falando para pessoas de 4.000 anos na frente, 10.000 anos na frente, ainda que seja 1 milhão de anos na frente,
na frente, na nossa frente, a palavra de Deus vai continuar viva e falando para aquelas pessoas que estiverem na nossa frente, num mundo diferente, com outra história, com outra tecnologia. A palavra de Deus é de Deus, e Deus fez o homem. Deus sempre vai continuar falando para o homem, esteja ele em qualquer fase, em qualquer etapa do seu crescimento e desenvolvimento aqui na humanidade. Então estamos diante de um tesouro, né, de uma riqueza inigualável, maravilhosa, e é sempre um grande prazer meditarmos na palavra do Senhor. Bom, vamos ler, né, o texto. A gente está ainda dentro desse bloco 3 de Romanos, de 1 a 8. Hoje a gente vai fechar esse bloco, né? Deus queira, estaremos fechando para depois a gente entrar num segundo bloco. Vamos ver o que nos espera hoje, mas vamos ler. Qual é, logo, a vantagem do judeu? Ou qual é a utilidade da circuncisão? Muita, em toda maneira, porque, primeiramente, as palavras de Deus lhe foram confiadas. Pois que, se alguns forem incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que tu sejas justificados em tuas palavras, para que tu sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. E se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto trazendo a ira sobre nós? Falo como homem. De maneira nenhuma. De outro modo, como julgará Deus o mundo? Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, por que sou eu ainda julgado como também pecador? E por que não dizemos, façamos males para que venham bens, como somos blasfemados e como alguns dizem que dizemos? A condenação desses é justa. Bom, aqui nós encerramos esse primeiro bloco que começamos a ler, e é importante que a gente resgate, né, o que aconteceu lá na última discussão que nós tivemos. A gente começou a descrever, né, aliás, desde 2 programas atrás, estamos descrevendo um pensamento mesquinho que havia ali dentro do judaísmo, né, entre as lideranças judaicas, que chegavam a ser irônicos, perversos, ao ponto de dizer, bom, se o meu pecado faz com que a justiça de Deus apareça, se o meu pecado faz com que a abundância, né, da verdade de Deus seja vista, então o meu pecado está prestando um favor, né? A minha prática do mal está gerando bem, então eu preciso ser anistiado do meu pecado, como se fosse um pagamento que Deus estaria fazendo para aquelas pessoas. Isso era uma coisa infame, um pensamento perverso, que de qualquer forma não tem nenhuma aplicação, conexão, né, com a graça do Senhor. E muitos judeus pensavam assim, exatamente. Sabemos, portanto, que humana, como entra aqui no texto, né? Aqui está no versículo 7, mas se pela minha mentira abundou mais, foi ainda julgado. Observe que raciocínio. Paulo, ele escreve aqui exatamente o raciocínio que alguns judeus, né, alguns até da liderança, faziam, né, se opondo, digamos assim, à justiça de Deus, e achando que o fato de praticar mentira lhe daria alguma vantagem, porque quando se praticava mentira, a verdade de Deus aparecia e Deus era glorificado. Então, já que Deus é glorificado por causa do meu delito, o meu delito tem que ser, a punição ou o julgamento dele tem que ser eliminada, porque de qualquer forma eu estaria cooperando para que a glória de Deus surgisse. Isso é um pensamento mesquinho, um pensamento completamente errôneo, nada tem a ver, né, com o pensamento divino, mas existia no âmbito aí,
né, do mundo religioso. E isso é extremamente questionável, porque não parou lá há 2000 anos atrás. Hoje em dia ainda existem pensamentos peculiares, né, semelhantes a esse que a gente vê declarado aqui na carta de Romanos, nesse capítulo. Então, a natureza humana, essa mentira humana, né, ela é denunciada, sim, pela verdade de Deus, tá? E isso, de fato, identifica o caráter dessa natureza maligna, né, que está no homem, que o homem adquiriu desde o Éden. E sempre a sua tendência vai ser mostrar essa corrupção que há no interior do homem, mas a verdade de Deus se manifestou porque Deus é verdadeiro. Ele é o padrão. O padrão não é a mentira do homem, o padrão é a verdade de Deus. E o Senhor, e mesmo que por contraste, quando essa mentira aparece, a verdade de Deus aparece para a glória sua, não há nenhum compromisso de Deus em isentar, né, os homens da sua culpa, porque os homens fazem os seus pecados voluntariamente e fazem isso conscientemente e ainda dão as costas para Deus voluntariamente. Então eles são sim responsáveis pelos seus atos, e a justiça de Deus se manifesta para cobrar deles, de mim e de você, dos nossos atos, aquilo que é, né, a verdade de Deus. O Senhor cobra de mim, o Senhor vai me julgar a partir dos seus ideais e não a partir dos meus ideais. Né? Bom, agora, era uma verdade religiosa, né, inserida ali dentro do judaísmo, a verdade religiosa. A verdade religiosa pode chegar a esses extremos de ignorância, né? Se a gente não tiver cuidado, o orgulho religioso nos leva a um pensamento tão pequeno, tão mesquinho, tão perverso, ao ponto de negar até os elementos da nossa fé, negar até o fundador da fé, até desonrar o Deus que se pretende na religião se adorar. Chega-se a esse extremo, e era o que acontecia, ou acontecera ali com o judaísmo. Mas hoje, nós temos coisas semelhantes, um pouco mais adiante a gente vai discutir. Eu queria apenas resgatar uma conversa que Jesus teve com a mulher samaritana. João 4, 24. Jesus fala uma verdade poderosa para essa mulher. Olha só. 4, 24 de João, Evangelho de João, diz assim: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e verdade. É claro que antes, deixa eu ler então, vou ler o texto um pouquinho mais completo. 21 diz assim: Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e verdade. Observe que essa era uma conversa de um judeu, um homem que nasceu judeu, que foi Jesus, com uma mulher. E logo nesse momento você vê que Jesus, ele começa o seu ministério nesse momento aqui. Ele começa o seu ministério entre os samaritanos. Incrível, né? Ele está ali em Sicar, é uma vila, uma cidade de Samaria chamada Sicar, e ele, junto das terras de Jacó, né, ele para numa fonte, chamada Fonte de Jacó. Interessante é que ele não tem o preconceito que havia entre judeus, né, e samaritanos. E Jesus senta ali, naquele ambiente que os samaritanos vinham normalmente, e aparece uma mulher. Aparece uma mulher, diz a Bíblia que a hora sexta, meio-dia, né, nessa faixa do meio-dia, que não era comum que as mulheres fossem nesse horário. Só a pino. Na realidade, as mulheres pegavam água no poço
era de manhã cedo ou à tardinha. No horário do almoço era muito incomum, a menos que essa mulher não quisesse ser vista pelas pessoas, que era o caso aqui. Se tratava de uma mulher com uma vida assim criticável, que tinha diversos maridos e ainda maridos dos outros, né? Uma mulher considerada impura. Além disso, era samaritana e, além disso, era mulher. O judeu não tocava em mulher, né? A menos na dele. E não batia papo com mulher no meio da rua, né? Observe que Jesus veio quebrando esses preconceitos todos. Além disso, aquela mulher era impura, né? Uma prostituta, vamos dizer. E Jesus se dirigiu a uma prostituta. Além disso, ela era samaritana e os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Mas estava em jogo ali uma alma que o Senhor Jesus queria resgatar, que o Senhor Jesus queria restaurar. E ele teve que ultrapassar todas essas barreiras de preconceito para poder chegar àquela mulher, e ele chegou. E conversando com aquela mulher, ela disse assim: mas por que você está falando comigo? Porque você é judeu e eu sou uma mulher samaritana. Como é que você está conversando comigo? E Jesus, ele continua se aproximando dela, dizendo: olha, eu quero salvar você. Eu quero dizer uma verdade para você. Eu sei que você vive uma verdade religiosa, né? A sua religião, assim como a dos judeus, né? As suas religiões nutrem o ódio, né? Tanto que vocês se odeiam, vocês não se conversam, ao ponto de sequer um passar no território do outro, e vivem se odiando há séculos. Possui profundo preconceito, discriminação de pessoas. Que religião interessante eram essas, né? Essas religiões. Hoje em dia ainda tem coisa desse tipo. Então isso caracterizava aquela religião daquela época, né? De pessoas que diziam: olha, eu sou um verdadeiro adorador de Deus, eu sou adorador, porque o lugar de se adorar a Deus é aqui em Jerusalém. E para eles a referência era aquele templo, o templo, né? Que feito de alvenaria ou do que fosse, mas era um lugar físico, aonde, segundo eles, a manifestação da glória de Deus ocorria, e a Bíblia mostra diversos momentos que a glória de Deus, de fato, aparece ali no templo. Segunda Crônica fala que quando o templo foi inaugurado lá em Salomão, os sacerdotes não conseguiram entrar no templo por causa daquela glória de Deus que estava ali. Então, de fato, o templo era, entre aspas ali, a casa do Senhor. Tanto que o salmista diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Para o judeu, a casa do Senhor era o templo. Para os samaritanos, que também montaram uma religião paralela, eles fizeram um templo lá no Monte Gerizim, onde ficavam os restos mortais de Jacó. E eles tinham uma briga: não, o lugar de adorar a Deus, o lugar da verdadeira adoração, não é em Jerusalém, é aqui no templo em Gerizim. E o judeu dizia: não, o lugar de adorar a Deus não é aí em Gerizim, mas é aqui em Jerusalém. E brigava e se odiava, e os séculos passaram. Só que o Filho de Deus aparece com a nova proposta. E a nova proposta é: o Senhor disse: olha, você quer de fato adorar a Deus? Você quer de fato, né, buscar a Deus, um relacionamento com esse Deus, um relacionamento que Deus aprove, uma intimidade com o Senhor? Seja o templo. Deus quer morar na sua vida, porque os verdadeiros adoradores do Pai, Ele procura inclusive os verdadeiros adoradores. E esses verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito, porque seu espírito foi revivificado. Então, no espírito, eles adoram a Deus. Isso significa, sabe o quê? São nascidos de novo. Porque quando nascemos de novo, o Espírito de Deus revivifica o nosso espírito, e agora vivemos para Deus, e através do Espírito, do nosso Espírito, nós adoramos ao Senhor. Portanto, só é possível adorar a Deus se você e eu formos nascidos de novo. Se o Espírito de Deus, porque ele se impõe comunhão com Deus, a adoração, não existe adoração sem comunhão. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus se comunica com o meu espírito.
Então, é essa comunhão com o Espírito de Deus que abre a porta para uma verdadeira adoração. A verdadeira adoração vem por essas vias, em espírito. Não é possível, se eu e você não nascermos de novo, não nascermos do Espírito de Deus, não formos regenerados, jamais será possível prestarmos uma adoração ao Senhor. Você pode ter a melhor das intenções, você pode fazer a letra mais linda de uma música, vamos falar de música, porque se adora a Deus com louvor também, com música. Você pode ter o conjunto com a técnica mais perfeita, instrumentos novos, um palco maravilhoso, 1 milhão de pessoas ouvindo você na possível adoração. Mas se eu e você não nascermos de novo, para Deus isso não é verdadeira adoração, porque primeiro passo, primeiro requisito, primeiro critério para uma verdadeira adoração é nascer de novo, é no Espírito. E o segundo diz, os verdadeiros adoradores do Pai o adoram em espírito e verdade. Por que verdade? Porque a base dessa adoração é o caráter de Deus. Aqueles que nascem de novo são transformados segundo o caráter de Cristo. Isso é a verdadeira adoração. Observe que tudo isso só é possível pela graça. É a graça que nos faz participantes de todos esses benefícios e capacitações divinas que o Senhor disponibiliza. É através do Espírito de Deus que alcançamos isso. Então, é a dimensão da graça que está em jogo aqui. O verdadeiro relacionamento com Deus, ele vem a partir da graça, a partir daquilo que Jesus fez na sua cruz, na sua ressurreição e disponibilizou para os homens. Pela fé, nós entramos nessa graça, nessa dimensão maravilhosa. E é essa dimensão de relacionamento com Deus, com base na lei, no legalismo, só trouxe o fracasso. Primeiro, que o homem não nasce de novo. Segundo, a base não é a verdade de Deus. A base é muito mais o que a religião, o que o legalismo mostrou, é que a base da pseudo-adoração desses religiosos eram suas próprias verdades religiosas, suas conveniências religiosas. Hoje em dia estamos fazendo coisa parecida. Chegamos ao ponto de dizer, que é o dogma da minha igreja, é a minha denominação, a verdadeira igreja. É esta que vai para o céu. As outras não, as outras são todas impuras, são imperfeitas, mas a minha é aquela que Deus já cadastrou lá no céu. Tem um nome lá da minha congregação, da minha denominação. Eu quero dizer para você, meu querido irmão, que talvez esteja pensando assim, que Deus nunca pensou em denominação. Jesus orou pela unidade do seu povo, E isso só é possível se nós nascermos de novo. E se estamos nos digladiando desta forma, com essa concorrência, religiosa, na Europa você vê até pastores tomando membros da igreja dos outros, ao invés de ganhar os europeus para Jesus, estão enchendo suas igrejas, oferecendo cargos para irmãos. Aqui nessa igreja você é o quê? Não sou nada não, pastor. Então venha para a minha igreja, que eu vou consagrar você a presbítero, a diácono. E essa mesquinhez, essa coisinha maligna, carnal, que está fazendo com que denominações sobrevivam em cima de vaidades, em cima de corrupções muitas vezes, mas isso nada tem a ver com a proposta de Cristo. Jesus disse, os verdadeiros adoradores do Pai terão comunhão com Ele, intimidade com Ele, o adorarão em espírito e verdade. Adorarão o Pai 24 horas, porque o Espírito de Deus vai morar na vida deles. Não sabeis vós que sois templo do Espírito de Deus? E, portanto, não vão precisar do templo para adorar o Senhor. O templo não vai ser um requisito para a adoração. O templo feito por mãos de homens, mas o templo, nosso corpo, sim. Portanto, aí é onde vem uma consequência da prática da fé. Eu estou aqui, o meu corpo está aqui, o Espírito de Deus está aqui comigo. Se eu sair agora, for para o meu trabalho, o Espírito de Deus está comigo. E o objetivo dele é implantar em minha vida as perfeições de Jesus Cristo, aonde eu estiver.
Jesus vai ser visto na minha vida, suas perfeições, no meu trabalho, no dia a dia, nos meus estudos, nos meus relacionamentos. Essa é a proposta da graça. Mas observe, isso é capacitação divina. Não conseguimos fazer isso com os nossos próprios méritos, com as nossas próprias forças. Precisa que o Espírito de Deus esteja entre nós. Então, o juiz verdadeiro que está em jogo aqui é uma discussão também sobre os gentios, né? Voltando agora para o texto, o juiz justo, é óbvio que o juiz justo vai julgar, né, os judeus com o mesmo critério, o mesmo rigor que eles julgavam os gentios, porque se sentiam superiores aos povos gentílicos, se sentiam superiores às lideranças, até em relação ao seu próprio povo, mas a prática de fé deles era nesse nível deplorável. O nome de Deus era blasfemado entre os gentios por causa da prática deles, e para piorar, ainda existia um grupo de filósofos, vamos dizer assim, de iluminados, que pensaram o seguinte: bom, se o meu pecado faz com que a justiça de Deus seja exaltada, então meu pecado está prestando um grande favor, está dando vantagem à justiça de Deus. Então, se Deus realmente é justo, Ele vai me inocentar desse pecado, porque Ele está tendo, né, ganho com esse meu pecado. Você vê o absurdo que o raciocínio religioso pode chegar, e essa era uma acusação que o apóstolo Paulo fazia, né, daquelas pessoas que ele conhecia muito bem, porque Paulo era rabino, né? Paulo sabia exatamente do que estava falando. Bom, então, o versículo 8, né, eu acabei de abordar, né, o versículo 7, pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus, para a glória sua, porque sou eu ainda julgado também como pecador, né? Aí é Paulo mostrando os argumentos que esse judeu hipotético no que ele estava escrevendo aqui, mas o que ele escreveu era coisa que existia ali no âmbito da religiosidade judaica, tá? E o versículo 8 diz assim: e por que não dizemos, façamos males para que venham bens, né? Já que é assim, então vamos continuar praticando mal, porque Deus, né, está sendo beneficiado, então o bem vai vir porque estamos praticando mal. E o apóstolo diz: a condenação desses é justa. Mas olha o que está em parêntese aqui: como somos blasfemados e como alguns dizem que dizemos. Quer dizer, os judeus, sabendo da doutrina da graça que Paulo pregava e ensinava, eles escarneciam a doutrina da graça. Então, já que não é pelo meu mérito que eu chego na presença de Deus, é pela graça, então eu vou agora mergulhar no pecado, porque eu não sou, a minha prática faz com que Deus seja glorificado, e é pela graça, então está tudo bem, eu vou fazer o mal para que o bem apareça. Isso era uma forma de ironizar a graça, mas é o seguinte, na realidade, isso é perverter, né, a doutrina da graça, porque a doutrina da graça não ensinou isso, né? Na graça, nós somos, de fato, deixa eu ver aqui o relógio que está dando problema, mas assim, na graça nós somos participantes da natureza divina. Observe que esse discurso do judeu nada tem a ver com a doutrina da graça, era uma distorção dessa doutrina, tá certo? Porque se você for ver em 2 Pedro 1,4, você vai ver que a Bíblia diz, deixa eu ler aqui, 2 Pedro 1,4, a Bíblia fala algo importantíssimo que acontece com aquele que nasceu de novo, né? Olha só o que diz 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, diz assim: pelas quais, primeiro ele está falando, né, do conhecimento daquele que chamou para a sua glória e virtude, falando de Jesus Cristo, conhecimento de Jesus Cristo, falando da verdade do Evangelho, diz assim, da glória dele, da virtude, diz assim, pelas quais, né, nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, tá? Para que por elas, pelas promessas que o Senhor fez, fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que,
pela concupiscência há no mundo. Somos participantes da natureza divina. Que coisa interessante, quer dizer, quando você nascer de novo, quando eu nascer de novo, o que é que vai acontecer? O Espírito de Deus vai morar em minha vida, porque eu agora sou templo de Deus, segundo o próprio Jesus, segundo a doutrina do Novo Testamento. O Espírito de Deus vem morar na minha vida. Como Ele é Deus, Ele é a pessoa divina, então Ele transmite para mim a natureza divina, e uma natureza divina que odeia o pecado, né? Que identifica o pecado e rejeita o pecado. Então observe que o salvo não é aquele que quer ter comunhão com o pecado. O salvo é aquele que foi transformado e continua sendo transformado e que não tem mais apenas a natureza corrompida. Ele continua com a natureza corrompida, mas ele tem agora uma segunda natureza, que é a natureza divina. E o fato da graça se manifestar na sua vida, essa graça subjuga a natureza corrompida. Essa natureza corrompida, ela não domina mais, ela não existe mais o império do pecado sobre a vida do nascido de novo. Ela perturba, em alguns momentos pode até vencer, mas não como uma condição a priori, porque ela já foi vencida na cruz do Calvário. E o Espírito de Deus transmite àquele penitente, àquele que creu nele, todas as vitórias de Jesus Cristo para a sua vida. Então, o novo nascido, a pessoa que nasceu de novo, ela tem uma natureza corrompida que já está, né, sob um outro domínio, que é o domínio da graça, e além disso, ela tem a natureza divina, que sempre vai dirigir a pessoa na direção da vontade de Deus, né, da verdade de Deus. Então, observe que capacitação maravilhosa Deus dá com a pessoa do seu Santo Espírito. Então, essa coisa de praticar o mal como uma ideologia, né, para que venha o bem, que era a acusação, a ironia que os judeus faziam, não cabe na doutrina da graça. Isso é uma perversão da doutrina da graça. A doutrina da graça diz exatamente o inverso. Porque não há como conciliar alguém, né, que tem natureza divina com a prática do pecado. Né? Quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Não está dizendo que não peca. Né? Pecamos sim. Enquanto estamos aqui, lamentavelmente, ocorrem acidentes e a gente peca, mas não por uma filosofia de vida, mas não porque amamos o pecado, porque nós amamos o Senhor e temos direção de Deus, temos comunhão com o Santo Espírito de Deus. Então, por isso que o fato do Espírito de Deus estar na vida do penitente santifica esse penitente, porque é o Espírito de Deus que é santo, está na vida dele. E isso sim é a doutrina da graça. Nós somos habitados pelo próprio Espírito de Deus. Vamos ver aqui, 1 Coríntios, capítulo 3. Coríntios 3, versículos 16 e 17, diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Interessante, né? A Bíblia dizendo que o Espírito de Deus habita em nós. Isso é doutrina da graça. Ora, se o Espírito de Deus, tem o 17, se alguém destruir o templo de Deus, observe que está falando da pessoa, né? Nós como templo de Deus. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Por que você que nasceu de novo é considerado por Deus santo? Porque o Espírito de Deus, que é santo, habita em você. E é óbvio que a consequência disso é você ter uma vida não de prática do pecado, sob qualquer argumento. A consequência do Espírito Santo de Deus habitar na sua vida é santificar a sua vida. É de você se abster do pecado, até porque na dimensão da graça, nós não somos mais escravos do pecado, não somos mais obrigados a pecar. Na dimensão da graça, nós temos poder sobre o pecado. Nós podemos sim dizer não ao pecado. O Senhor já nos capacitou para isso. E a capacitação, diga-se de passagem, não é nossa, é uma capacitação divina, que vem pelo Espírito Santo, que vem pela agência da graça para a minha vida e para a sua vida. Então, nós servimos a Deus nessa forma sobre-humana,
porque a capacitação não é humana, e isso só é possível com base naquilo que Jesus fez, naquilo que Jesus realizou, com base na graça. E desta maneira, não há como justificar esse argumento religioso, vamos praticar o mal para que o bem apareça. Não, nós praticamos o bem sob direção de Deus, ainda que venha mal sobre nós, mas a prática do Filho de Deus é sempre em direção do bem, porque Deus vai sempre nos dirigir para a direção do seu caráter. Então esse raciocínio que estava sendo denunciado aqui pelo apóstolo Paulo, lamentavelmente existia e ainda existe hoje. Mas eu quero dizer que isso nada tem a ver com a doutrina da graça, né? A doutrina da graça nos ensina isso, que nós temos natureza divina e que nós temos o Santo Espírito e, portanto, estamos sendo transformados e somos santos e ainda continuamos nessa trajetória de sermos transformados e santificados, apontando para a estatura do varão perfeito. O nosso alvo é o caráter do próprio Cristo. E isso é obra de Deus. Na graça há, portanto, uma transformação que chamamos metafísica, né? Uma transformação metafísica segundo a imagem de Cristo. Incrível isso. Vamos ver Efésios, ou seja, eu estou sendo transformado segundo a imagem do próprio Cristo, né? Durante a minha história, o Espírito de Deus está trabalhando na minha vida para que eu seja segundo a imagem de Jesus Cristo. Porque somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Aqui é um estilo de vida, revelado aqui, que Deus preparou já para os remidos. Um estilo de vida que lhe agrada, um estilo de vida que é como se fosse os passos do próprio Cristo aqui na face da terra. Observe, 2 Coríntios 3, versículo 18, é uma outra revelação associada a essa verdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Então, essa é a obra que o Espírito de Deus faz na minha vida e na sua vida. A graça faz isso. O que? Diariamente, a minha vida, né, é comparada com o padrão de Deus, que é a imagem de Jesus Cristo. Então, eu olho para a imagem de Jesus Cristo. É como se fosse um espelho. E a ideia é, quando eu olhar, a minha espiritualidade deve refletir ali a imagem do próprio Cristo. E quando o Espírito de Deus que está na minha vida vê eu diante do espelho que é Cristo, e não vê que a minha vida está parecida com a de Jesus, que o meu caráter não está parecido com o dele, o Espírito de Deus vai me transformando. E a Bíblia diz, de glória em glória. Isso é uma transformação metafísica, para que um dia eu possa refletir a imagem do Senhor na minha vida, como está escrito aqui. Mas todos nós com cara descoberta, aí é fazendo um paralelo com a glória que Moisés recebeu lá no monte, ele veio com aquela glória, aquela coisa iluminando o seu rosto, ele colocou um lenço, né, para cobrir, mas aquilo foi transitório. Agora no Evangelho não, agora é permanente, porque essa transformação é para sempre que vai acontecer na minha vida. Não é uma coisa transitória lá da velha aliança. Agora é Cristo em nós, esperança da glória. É Cristo vai se manifestando em nossa vida. Mas todos nós com cara descoberta, refletindo como um espelho, o que? A glória do Senhor. Eu agora, né, com a cara descoberta, vou olhar no espelho e preciso ver o que? A glória do Senhor na minha vida. Esse é o alvo. Né? E aí continua, somos transformados de glória em glória. Significa, hoje eu olho, não vejo exatamente a glória do Senhor, ainda tem muito de mim ali, eu ainda estou aparecendo muito, ainda tem muita vaidade ali, ainda tem muito orgulho ali, ainda tem muita carnalidade ali, ainda tem muita baixa espiritualidade ali. Então essa glória ainda não é a glória do Senhor. Aí o Espírito de Deus me transforma para uma outra glória, para eu alcançar um novo nível de espiritualidade. Aí compara de novo. Aí está dito, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, observe, como pelo Espírito do Senhor.
E isso é graça. Isso nada tem a ver com esse depoimento religioso, né, equivocado, que muitas vezes hoje nós nos exibimos, nós reproduzimos essa hipocrisia, né, essa hipocrisia religiosa. Nós vestimos uma indumentária, nos cercamos de pessoas que vivem nos bajulando, nos cercamos de títulos eclesiásticos ou não, nos exibimos, né, diante do povo de Deus, diante das ovelhas do Senhor, diante dos homens e mulheres de Deus que estão ali até nos servindo, né, queremos ser grandes, queremos nos exibir, mas na realidade o que precisa aparecer na minha vida e na sua vida é a glória do Senhor. O que precisa aparecer na minha vida e na sua vida, né, é essa imagem de Jesus Cristo. Se ela aparecer na minha vida, é porque minha vida foi transformada, o meu caráter foi transformado. Não vai ter vaidade, não vai ter orgulho, não vai ter egoísmo, não vai ter todo esse lixo das obras da carne que aparece muitas vezes em nossas vidas. Isso nada tem a ver com esse depoimento mesquinho de certos judeus que, para negar a doutrina da graça que eles não aceitavam, eles ironizavam, dizendo, então eu vou, já que a glória de Deus aparece quando eu peco, então eu vou continuar pecando, e além disso, já que o meu pecado um grande favor para Deus, fazendo a glória dele aparecer, então Deus agora vai dizer que meu pecado eu estou inocentado dos meus pecados, porque ele me deve isso, quando na realidade a obra é outra, né? Na graça, os remidos virão a ser literalmente filhos de Deus, tornando-se gloriosos, né? Esse processo vai continuar. E nós seremos filhos de Deus, gloriosos, acima dos anjos, com respeito a essa estatura metafísica, né? Romanos 8, 29, nós vamos chegar lá, quando chegarmos no capítulo 8, mas 8, 29 diz assim, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Está vendo aí? Você é nascido de novo, então Deus escolheu você, para você ser segundo a imagem do Filho dele. Isso é o padrão de Deus, isso é o querer de Deus para a minha vida, para a tua vida. E diz mais, conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Seremos filhos de Deus, de fato, em glória e, portanto, irmãos de Jesus Cristo. É o que a Bíblia diz. A família de Deus é composta por diversos filhos de Deus, né? A igreja, os filhos de Deus, a igreja, o corpo de Cristo, todos eles vão ser parecidos com Jesus. Esse é o trabalho do Espírito de Deus aqui na terra, em nossas vidas, nos transformar, para que sejamos parecidos com o Filho de Deus, com Jesus Cristo. Porque esta é a família de Deus que foi planejada antes da fundação do universo. Deus idealizou isso, e é isso que ele vai fazer, e ele já está fazendo isso na minha vida, na sua vida, e o resto é coisinhas que nós inventamos para as nossas próprias vaidades, coisinhas que nós inventamos que só atrapalham o nosso relacionamento com Deus, coisinhas que nós inventamos por causa da mesquinhez do nosso caráter, porque nós ainda estamos estamos namorando com as coisas desse mundo, com a riqueza, a fama desse mundo. Estamos usando o sistema religioso para satisfazer esses nossos desejos, essas concupiscências mundanas que estão inseridas no nosso coração. Quando o que Deus quer de mim, de você, de nós líderes, é que nos humilhemos para que Ele apareça em nossa vida, para que Sua glória apareça em nossa vida. É isso que Ele quer. Inclusive o Senhor deixou bastante claro, Efésios capítulo 4, né? Efésios 4 em diante, quando fala que o Senhor deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Está falando de lideranças. Deus deu, e deu isso como dom para a igreja, né? São dons, o texto está falando de dons, deu dons aos homens. Você, pastor, é um dom de Deus para a sua igreja. Você
é doutor, você é profeta, você é evangelista, você é apóstolo, você é um dom de Deus para a igreja. E, portanto, os dons são para a edificação da igreja, não é para a sua edificação no sentido de seu ministério pessoal, para enriquecer você, para colocar você como um famoso. Esse é o grande equívoco que está acontecendo no nosso meio, nesses últimos dias, lamentavelmente, um exibicionismo. As pessoas tomam o dom que Deus lhe deu, né? O dom de Deus se manifesta nas suas vidas e elas negociam isso, elas vendem isso para proveito próprio, né? Isso é uma mentalidade mesquinha, né? Uma mentalidade carnal, vaidosa, perversa, que não tem aprovação do Senhor. Mas Deus nos colocou como líderes na igreja, como dons para a igreja, para a edificação da igreja. E o texto diz, querendo o aperfeiçoamento dos santos. A minha vida e a sua vida deve ser alvo, deve ser, digamos assim, instrumento de Deus para aperfeiçoamento dos santos. Você não quer ser líder? Você não quer ser importante do reino de Deus? Então, nós que queremos ser importantes, o importante significa, sabe o quê? Que nós somos usados pelo Senhor para servirmos ao povo de Deus, para darmos exemplo, para que a nossa vida seja como se fosse assim, algo que pudéssemos comparar com aquilo que Deus quer para a vida dos nossos irmãos. Olha, esse meu líder, ele parece mais com Jesus, a glória de Deus aparece mais na sua vida. Eu quero ser como ele, eu vou seguir o exemplo dele, eu vou me aconselhar com ele, eu vou ouvir ele pregar, eu vou ouvir ele ensinar, vou obedecê-lo, porque ele é um homem de Deus, ele parece com Jesus, ele realmente é transformado. Ele não procura ser servido, mas ele serve. Ele não procura ser amado, mas ele ama. Ele não está procurando se aproveitar de mim, do dinheiro, das pessoas, não. Ele está aqui para doar a vida dele. Isso sim é o que Deus quer da minha vida e da sua vida, de nossas vidas, irmãos queridos, que somos líderes, tivemos o privilégio, né, de sermos chamados para o ministério do Senhor Jesus, né? E o texto diz, versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Estatura completa de Cristo. O texto está falando de aperfeiçoamento, o texto está falando de espiritualidade. Precisamos, né, mudar a lógica da religiosidade dos nossos dias. Essa lógica do show, né? Do culto tipo show, do culto para satisfazer as expectativas das pessoas, o culto que é para as pessoas, o culto que não é para Deus, o culto que Jesus nem é convidado para estar ali, que o nome dele é usado como uma desculpa para atrair as pessoas, mas na realidade os nossos cultos são verdadeiras profanações em muitos casos, porque não fazemos nenhuma menção, né, do nosso compromisso com Deus, e de coração e de vida. Apresentamos sobre o altar vidas estragadas, comprometidas com os ideais do diabo e não com os ideais de Deus. Isso não é culto. Pode ser bonito, pode ser cheio de holofotes, pode estar produzindo aí para o mundo todo ver, mas Deus não está ali. Estamos construindo, como eu sempre digo em algumas palestras, estamos construindo castelos maravilhosos, muito bem feitos, mas que Jesus nunca vai entrar nos nossos castelos. Faça uma cabanazinha, mas que Jesus esteja lá conosco, né? Que Jesus esteja lá nas nossas vidas e que Deus tenha misericórdia de nós, que jamais sigamos esse exemplo carnal, né, que afronta Deus, esse exemplo perverso que muitas lideranças dentro do judaísmo, né, fez historicamente e que o apóstolo aqui, nesse pedacinho do capítulo 3, denunciou, tá? Na próxima semana a gente já vai avançar, né, no versículo 9, do versículo 9 até o versículo 20, é um novo bloco que nós vamos entrar. Convido você a estar conosco. Muito obrigado, Deus te abençoe e a paz do Senhor. Até a próxima semana.